nítido. Eu queria, por não perder a oportunidade, as palavras político, política, politicamente, elas estão pipocando no programa. Eu acho que a gente não pode esperar mais para passar a bola para o nosso homem da política ali e dizer o seguinte, Celso, essa situação estava se desenhando há muito tempo, os indícios, os sintomas já estavam todos aí. É bem verdade que no Carnaval eles explodiram de uma maneira muito evidente e à vista de todo mundo que estava olhando para o Rio de Janeiro no Carnaval, mas outros estados têm esses problemas. O próprio Rio de Janeiro já tinha feito esse aceno lá atrás. Não dá para a gente esquecer que essa medida está sendo tomada às vésperas de uma campanha eleitoral. De que maneira a intervenção federal no Rio de Janeiro dialoga com a campanha presidencial? Assim, como vocês estão dizendo, a situação da segurança do Rio já vem ruim há muito tempo e não é coincidência que essa decisão tenha sido tomada agora. Eu até concordo com você que a gente pode aproveitar essa decisão para fazer a discussão da segurança pública. Agora, o gesto foi político. A intervenção foi claramente uma tentativa de ressuscitar o Temer. O Temer tinha morrido e aparecido no desfile do Paraíso do Tuiuti. Por quê? Porque a última bandeira que ele tinha para o governo dele era a reforma da Previdência. Ele foi um governo que se vendeu de várias formas e os outros argumentos a favor dele foram caindo ao longo do tempo. Sobrou o argumento de eu fiz uma boa gestão econômica. Para você fazer uma boa gestão econômica, você teria que ter feito a reforma da Previdência, que há uma corrente de pensamento razoavelmente bem estabelecida que acha que teria acontecido, inclusive, se o Barbosa tivesse continuado ministro. Então, ele não vai entregar a reforma da Previdência. Barbosa, só para quem esqueceu, estamos falando Barbosa, do último ministro da Dilma Rousseff. Então, isso fracassou. Eu vi outro dia alguém dizendo com a intervenção cai a probabilidade de aprovar a reforma. Não tem como cair abaixo de zero. Um bom momento para a gente esclarecer que essa probabilidade já era zero antes de tudo isso não ia acontecer nada. Então, a intervenção serviu para ele não ter que lidar com esse fracasso, para ele poder dizer, não, eu não perdi isso aí, eu não vou poder fazer esse negócio porque eu não posso passar a emenda constitucional durante a intervenção. Até está tendo uma discussão aí, os juristas estão escandalizados, porque ele disse que, não, se eu conseguir os votos, eu suspendo e volto no dia seguinte. O que seria um absurdo se isso fosse remotamente possível, né? Porque não é a menor possibilidade disso acontecer. Eu acho que essa é uma discussão quase bizantina, porque é o seguinte, já não havia os votos. Não ia acontecer. Nunca existiram os votos suficientes. Então, sigamos, né? Exato, pois é. Então, a primeira motivação do Temer, evidentemente, é ressuscitar. O governo dele tinha acabado, ele ia virar um presidente pato manco que ia ficar sentado ali até acabar o mandato sem conseguir fazer absolutamente nada. Ele tem 3% de popularidade, que é mais ou menos a margem de erro da pesquisa, talvez seja zero. E, nesse ponto de vista, a gente tem que dizer, foi uma boa jogada política. Foi assim, o pessoal do PMDB, você pode dizer o que você quiser, mas eles são profissionais do que eles fazem. Assim, então, quando eles fizeram isso, eles compraram uma pauta que é muito popular. Assim, o general Heleno revirou os olhos, a gente vai para ele daqui a pouco. É uma pauta muito popular e eles percebem, eles têm pesquisa de opinião, eles sabem que isso vai render voto, isso vai render popularidade, mesmo que não vai fazer o Temer chegar a 70% de popularidade, mas pode melhorar. E se ele conseguir melhorar um pouco, ele pode, ou em um cenário não muito improvável, concorrer à reeleição, ou ele pode ser um padrinho de peso para algum outro candidato. A gente tem que lembrar que nessa eleição é possível que alguém vá para o segundo turno com 15%. Essas porcentagens estão muito menores por causa da fragmentação. Se o Temer conseguir resgatar um pouco da popularidade dele, dispondo da máquina federal, não é impossível. Vou colocar uma provocação aqui, para muitas pessoas estão indo além disso, Celso. Estão dizendo que esse movimento indica que o plano A do presidente Temer é ser ele mesmo o candidato. Pode não dar certo, mas é para isso que ele está trabalhando. E isso me lembra de uma provocação que eu ouvi ontem, general, e que tem a ver com a intervenção, que é a seguinte: olha, talvez a jogada do Temer seja a do Sarney no cruzado. Pode não ser sustentável no tempo, mas pode fazer uma boa figura até a eleição. Pode ser. Pode ser que isso esteja na cabeça dele. Eu só queria esclarecer o que eu disse aqui, que nós sabemos que estamos sendo usados politicamente, porque é natural a pergunta de quem está ouvindo, dizendo, por que vocês aceitam? Por dois motivos. Primeiro, que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, nós vamos questionar cada ato do presidente da República, se é político, se é operacional, se aquilo é missão do Exército, se não é, porque nós vamos
criar uma situação insustentável. E depois, porque as nossas Forças Armadas, graças a Deus, têm um espírito de cumprimento de missão que é da nossa absoluta... Nós não abrimos mão disso. No momento que a gente recebe uma missão, nós vamos cumprir. Talvez até depois a gente possa discutir com quem pagou essa missão, se aquela é uma missão compatível, se tinha meios, mas nós vamos cumprir a missão. Isto é muito importante. Isso neutraliza um pouco esse medo que às vezes aparece, disso aí ser um aperitivo de uma intervenção militar. A nova geração de oficiais não tem isso na cabeça. Hoje as Forças Armadas são as instituições mais democráticas do país. Eu desafio que alguém conheça a instituição hoje no Brasil mais democrática que as Forças Armadas. Nós não precisamos de cota, de nada disso, já está tudo cumprido no dia a dia da gente. Então, as instituições militares hoje são altamente democráticas. Agora, tem isso na cabeça. Vão cumprir a missão. E vão cumprir da melhor maneira possível. O ponto também que eu queria ressaltar é que esse decreto...